Pronto, essa é uma planilha voltada principalmente para o financiamento, as finanças pessoais de pessoas que não têm um ganho fixo, ou seja, o ganho é baseado na venda de um produto ou na venda de um serviço, certo? Ela é dividida em gastos e ganhos e apresenta. Gastos e ganhos é onde você vai alimentar a planilha. E a partir do que você alimentar aqui, ela vai apresentar relatórios de gráfico do mês, gráfico do ano e arquivamento de dados. Arquivamento de dados porque ela é pensada para durar um ano inteiro. Então, os indicativos que ela apresentar aqui, ela vai comparar o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março, enfim, todos os meses. Eu vou apresentar um pouco mais. E aqui são abas para esse arquivamento. Cada mês é arquivado em uma aba dessa. Certo? Aqui em gastos, ela é dividida em gastos variáveis e gastos fixos. Em gastos variáveis, nós temos a data do gasto, a descrição, a categoria e o valor. A categoria ela vai seguir essa lista aqui de categorias. No caso, são alimentação, cartão de crédito, casa, carro, educação, gasolina, lazer, saúde, supermercado, empresa e outros. Ou seja, por exemplo, no gasto 1, ele foi gasto no dia 5/9 e foi na categoria alimentação. Então, eu escolho a categoria aqui. E ele foi R$200, ou seja, esses R$200 vão ser somados aqui no gasto total do mês e aqui na categoria alimentação. Então a alimentação aqui está como R$300, por quê? São R$200 do gasto 1 e R$100 do gasto 5, ok? Nos gastos fixos, ela segue a mesma linha de raciocínio, ou seja, nós temos uma data, uma descrição, uma categoria e o valor. A diferença é que a data de um gasto fixo, ela normalmente não é alterada no decorrer dos meses. Então, por exemplo, um aluguel, aqui todo dia 30 eu pago o aluguel. Então eu não preciso colocar o mês, eu só coloco a data. A 30 é faculdade, dia 3, então só coloco 3, eu não coloco mês nenhum ano. O diferencial dessa data de vencimento em comparação aos gastos variáveis é que ela tem esse indicativo de cores. Esse vídeo está sendo gravado no dia 25 de setembro. Então, datas em que são próximas a dia 25 de setembro ou que já se venceram em comparação ao dia 25 de setembro, elas vão estar em vermelho. Então aqui eu tenho o dia 3 que já se venceu e tem o dia 26 que vai ser amanhã. Então essa conta de consórcio vai se vencer amanhã. Então ela está aqui em vermelho, que é para esse alerta. Contas que estão próximas de se vencer, ou seja, uma conta que vai vencer essa semana, ela está indicada em amarelo. Então, ela são até 5 dias depois do dia de referência. Então, o dia de referência hoje é dia 25, até o dia 30 ela vai estar em amarelo. Como nós estamos no final do mês, eu não vou conseguir mostrar aqui, mas contas que estão muito longe de se vencer, eles não aparecem indicativo nenhum. Então, por exemplo, se eu tivesse no dia 3 de setembro e tivesse uma conta para o dia 15, ele não apareceria cor nenhuma aqui. Ele só aparece uma cor quando está próximo de se vencer. Então, essa conta aqui, por exemplo, do dia 3 da faculdade, que está vencida, como é que eu tiro essa indicação de cor? Quando eu coloco PG aqui. Quando eu coloco PG aqui, ela fica verde, que indica que já paguei. Então, dia 29, que nem se venceu ainda, mas eu já paguei. Então, é só colocar PG aqui. Aqui as categorias, da mesma forma, você escolhe a categoria que se adequa à data de vencimento, ou à descrição, aliás, e o valor que também vai ser somado aqui nas categorias. Os ganhos seguem a mesma ideia, então você vai ter data, descrição, um status e um valor. A data do ganho você pode
listar aqui os ganhos que você já teve, os ganhos que você espera ter, os ganhos que foram atrasados. Então, por exemplo, hoje é dia 25 e eu tive um ganho no dia 15 que não foi pago ainda. Então, eu coloquei aqui em status de atrasado. Pode ser pago, pendente ou atrasado. Isso aqui é uma conta para o dia 26, para amanhã. Ou uma conta não, né? Um ganho para amanhã. Então, eu vou receber esse ganho amanhã. Ele está como pendente. Aqui o resumo de todos os ganhos do mês, ele só vai levar em consideração os ganhos que estão com status PG, certo? Contas ou ganhos que estão em pendente ou em atrasados, ele ainda não está contando. Então, esses R$ 500 aqui só vai passar a ser contado quando ele for transformado em PG. Enquanto ele for pendente ou atrasado, ele não vai ser contado. Ok? Pronto, é aqui onde você termina a alimentação dos dados de planilha. A partir daqui é automatizado da planilha. Aqui são os gráficos do mês, então são gráficos que são automatizados no momento. Então, se você modificou alguma coisa aqui agora, ele vai ser alterado agora, no momento. Certo? Então, aqui é um resumo da sua receita do mês. Então, eu ganhei 4.950, gastei 2.790 e estou com saldo de 2.160. E aqui é um comparativo de categorias, ou seja, eu gastei 2.790, então desse 2.790, 15% foi de casa, 30% foi de carro, 20% de educação e assim por diante. Ok? Aqui nos gráficos do ano, ele só vai ser alimentado no momento que eu terminar de alimentar essa planilha. Então, como é que funciona? Acabou o mês de setembro, eu estou no dia 30 de setembro, eu não vou alimentar mais com gasto nem ganho nenhum. Eu só quero arquivar os dados do meu mês de setembro. Então, eu venho aqui, clico em setembro, ele pergunta se eu tenho certeza que quero armazenar, ele dá essa mensagem de que eu só devo fazer isso quando acabar o mês de setembro e acabar os meus gastos e ganhos do mês. Eu digo que sim e ele vai armazenar todo o mês de setembro. Então, quando eu clico aqui em setembro, todos a descrição dos meus gastos e ganhos estão aqui. E os indicativos do mês de setembro vieram para o gráfico do ano. Como eu só tenho o mês de setembro armazenado neste momento, então eu só tenho gastos pontuais aqui, gastos e ganhos pontuais. Então eu tenho um ganho de 4.000 e pouco, um gasto de 2.700 e o saldo de 2.160. Ele pega daqui, ó. Ganho, gasto e saldo. E aqui as categorias. Tudo de setembro. Vou até aproximar um pouco mais. Não sei se dá certo. Não acho que não dá certo não. Então, aqui eu tenho a receita do ano, que no caso só tem setembro, porque eu só tenho armazenado setembro até o momento. E aqui eu tenho das categorias. Então, a alimentação em setembro eu gastei 300, cartão de crédito em setembro eu gastei 150, casa 405 e assim por diante. Eu vou fazer aqui uma simulação de mês de outubro, para armazenar o mês de outubro aqui e já volto a falar aqui. Então, eu fiz a simulação aqui de gastos e ganhos do mês de outubro e agora eu vou arquivar esses dados. Então, aqui mês de outubro, arquivei os dados. Prontinho. Mês de outubro, tá tudo aqui bem descrito. O mês de setembro que a gente tinha arquivado antes. E o gráfico do ano também foi arquivado aqui o mês de outubro. Ou seja, eu tenho a receita do ano
e o comparativo de ganho, de gasto e de saldo aqui de cada mês. Então aqui em setembro eu ganhei 4.950, em outubro ganhei 7.450. Então eu vejo esse gráfico em linha. Considerando aqui só 2 meses, né? Mas no decorrer do ano esse gráfico aqui vai ficar um gráfico em linha. E isso acontece também nas categorias. Então aqui alimentação, cartão de crédito, casa, carro, enfim. Cada categoria vai ter seu gráfico de linha. E é isso. Então, os únicos outros botões que sobraram aqui são de iniciar um novo mês, ou seja, terminei o mês de outubro, eu quero iniciar um mês de novembro. Então, eu quero apagar todos esses dados. Iniciar um novo mês vai fazer isso. Uma atenção para iniciar um novo mês, quando ele for apagar aqui os ganhos, ele vai apagar somente os com status PG. Os ganhos com status atrasado e pendente, eles vão se manter aqui. Então, eu vou aqui iniciar um novo mês, ele dá uma mensagem de atenção, pedindo para você verificar se realmente foi armazenado os seus dados. Clico em sim e ele apagou todos os gastos variáveis. Os fixos ele manteve, porque afinal são fixos. Ele apenas retirou o status. E os ganhos ele retirou apenas os pagos. Atrasados e pendentes eles se mantêm. Ok? E aqui eu posso iniciar um novo ano digitando o nome, ou novo mês digitando o nome do mês aqui. E reiniciando aqui minha alimentação da planilha. E o botão de arquivar, de iniciar um novo ano, ele é justamente para que essa planilha sirva para você no resto da vida. Então, acabou o ano de 2019, todos os meses aqui estão armazenados, com dados armazenados, e eu quero utilizar essa mesma planilha para 2020. Então, o que é que eu faço? Eu duplico esse arquivo, salvo um arquivo para 2019 e salvo um arquivo para 2020. E nesse arquivo de 2020, eu clico em iniciar um novo ano. Porque dessa forma ele vai apagar tudo de gastos, tudo de ganhos e tudo dos bancos de dados aqui, de janeiro a dezembro. Por isso eu preciso duplicar esse arquivo para ter uma cópia de segurança dos meus dados de 2019. Então, vamos simular aqui que acabou o ano e eu quero iniciar um novo ano. Dupliquei o arquivo e quero iniciar esse novo ano. Clique em sim, ele vai apagar tudo que tiver aqui. Então, ó, setembro e outubro não tem mais. Apagou tudo de gastos e apagou tudo de ganhos e eu posso iniciar um novo ano com esse mesmo arquivo. Então, é isso. É uma planilha que te mostra indicativos e que vai servir para você pelo resto da sua vida.